Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Romanos capítulo 12. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Nós devemos ser transformados. Você já deve ter ouvido falar que Deus te aceita como você está. Não, Deus não aceita. Ele nos recebe como nós estamos. Se fosse para ele nos aceitar como nós estávamos, Jesus não teria morrido naquela cruz. Então nós precisamos ser transformados, ser renovados. Nós precisamos ter este entendimento de que para a gente receber o melhor de Deus, nós precisamos ter a renovação do nosso entendimento para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando nós estivermos transformados. Nós precisamos ser moldados. Por que Deus levou aquele profeta até a olaria e fez com que o profeta visse o oleiro trabalhando no barro? Quando o vaso não estava bom, o oleiro desmanchou e tornou a fazer novamente. Porque Deus estava mostrando que nós precisamos ser moldados, ser transformados, renovados. Por isso que muita gente diz, ai, Deus me aceita como eu sou. Não, Jesus disse, vinde a mim. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, você pode ir como você está, mas você precisa mudar, você precisa ser transformado. Você precisa ser modificado. Você precisa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se fosse para Deus te aceitar como você é, para que Ele ia mandar Jesus morrer na cruz? Deus mandou Jesus morrer naquela cruz para nos comprar, nos resgatar, para que nós fôssemos transformados, para que nós fôssemos comprados novamente, para podermos o chamar de Pai. Porque o pecado, ele nos separa dele. E para a gente viver um propósito de Deus, nós precisamos de 3 atitudes de fé. Nós precisamos ter discernimento, obediência e confiança. As 3 caminham juntos abraçadas para que possamos cumprir o propósito do Pai. Discernimento, obediência e confiança. Então nós precisamos discernir, irmãos e irmãs, tudo que é de Deus. Ter discernimento de espíritos, saber se aquilo vem do Espírito de Deus ou está vindo de algo demoníaco. Nós precisamos saber filtrar. Por que Jesus disse que nós devemos vigiar e orar? Para que nós não sejamos enganados. Então nós precisamos, como João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Então é algo que é necessário. Se não fosse assim, nós seríamos uns vasos entupidos, cheios de arrogância, cheios de orgulho. Viveríamos assim.
Só que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então nós precisamos mudar as nossas atitudes humanas, que são malignas, que são demoníacas, pensamentos de vingança, de morte, de matar o outro, de desejar o mal para o outro. Quando a palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, tem pessoas que a boca fala, como diz a palavra, né? Que está cheio o nosso coração. O coração está tão cheio de amargura que ela já se tornou uma fonte amarga. Pais que amaldiçoam filhos, que dizem você é um burro, você não sabe nada, você não aprende nada, você isso, você aquilo, você aquele outro, e assim por diante. Amaldiçoam o esposo, amaldiçoa a esposa, porque você tá gorda, porque você tá feia, porque você tá isso, porque você tá aquilo, porque você está barrigudo. Começam a olhar defeitos, começam a estender o dedo. Então, nós precisamos mudar. A fonte já se tornou amarga. Como é que uma fonte dessa vai abençoar algo? Por isso que as pessoas estão trazendo maldições para dentro das suas casas e não sabem que elas estão vindo pela sua própria boca, por aquilo que elas estão falando. As palavras têm muito poder, gente. Nós precisamos mudar. Deus, ele nos recebe da forma como nós estamos, mas nós precisamos mudar para sermos aceitos como filhos eleitos, como filhos que foram comprados e resgatados da morte, que vieram das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos andar como pessoas que estão na luz hoje, obedientes, servir, como eu li aqui, ter discernimento, obediência e confiança. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos ter discernimento, irmãos. Se aquilo que nós estamos ouvindo vem de Deus ou não. Porque a palavra diz que nós seríamos confundidos, que veriam muitos falsos profetas, falsos pastores, muitas pessoas pregando, querendo se dizer de Deus, mas estão ali para confundir, para afastar, para dividir. Então nós precisamos ter este discernimento. Se aquilo que eu estou ouvindo é de Deus, está na Bíblia, amém. Se não está, não dê ouvidos. Filtre tudo o que você está ouvindo. Tudo aquilo que você está ouvindo, aquilo que está sendo pregado, nós precisamos ver se é verídico. E só é verídico se está aqui. Se não estiver aqui, não é de Deus. Então, sempre que você ouvir uma pregação, veja se está aqui. Que palavra que esta pessoa está pregando? O que ela está falando? Está aqui? Ou é uma doutrina de homem? Ou é algo que ela está enfatizando, que ela está tentando colocar nas pessoas? Então nós precisamos ter discernimento, gente. Confiança e obediência. Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos de Deus, seguir a direção dele, a instrução dele, o que o Espírito dele nos guia. Porque o Espírito Santo é o único que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos convence. Outro espírito não vai te convencer, não vai querer que você saia do pecado, não vai querer que você perdoe, vai querer que você continue no engano, afastado de Deus. Então, tenha discernimento.
Porque o Espírito Santo, ele vai te alertar. Você sabe aquele sinal amarelo da sinaleira? Que te diz, atenção, não passa, vai fechar, o outro carro vai vir, vai bater em você. O Espírito Santo é assim. Ele nos alerta, não vai por esse caminho. Só que nós precisamos ser sensíveis ao toque do Espírito. Ouvir a voz do Espírito. Não se deixar dominar pelas nossas emoções, pelas nossas vontades. Como o João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. A nossa vontade tem que diminuir, a dele tem que crescer na nossa vida. Então não se engane. Quando alguém disser para você, Deus me aceita como eu sou. Não, Deus não te aceita, Deus te recebe. Aceitar é diferente. Receber é uma coisa. Aceitar é outra bem diferente. Então Deus, ele nos aceita. Quando nós chegamos, né? Quando nós aceitamos Jesus, cheio de pecado, de mágoa, de ressentimento, de feridas, Deus, ele nos recebe. Ele nos recebe daquela maneira. Nos acolhe, cura as nossas feridas. Mas ele quer e espera que nós venhamos ser renovados e ser transformados, como Paulo disse aqui, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós precisamos ser transformados. Não precisamos e não podemos, como Paulo disse aqui, não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com as coisas erradas. Não podemos compactuar com as coisas erradas. Nós precisamos ter o nosso entendimento renovado, uma mente renovada, uma mente transformada, para que nós não venhamos ficar paralisados. Então nós precisamos ter uma mente renovada na palavra. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Ela pode ter sido escrita há mais de 2000 anos. Amanhã, se eu for ler esses versículos, o Espírito Santo vai me dar um novo entendimento. Ela é renovada. E assim nós devemos ser. Ter a nossa mente renovada. Nós sabemos que tudo muda, irmãos. Mas tem coisas que não irão mudar. A palavra não vai mudar. O amor de Deus. Nós precisamos aceitar que nós precisamos mudar. Reconhecer que nós somos pecadores. E que pela graça dele nós estamos aqui. Pelo seu amor incondicional. Por ter mandado o filho dele morrer naquela cruz, nos comprar, pagar um preço alto, para que nós fôssemos resgatados da morte, do pecado, da culpa, da dor. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é muito sério. Então você acha que Deus vai aceitar que uma pessoa se diga cristão, eu sou de Deus, e viva uma vida sem ser transformado? Não. Todo mundo passa pelo processo. O primeiro passo, aceitei Jesus. Depois a pessoa desce a água, as águas do batismo, né? E começa a viver uma nova vida em Cristo. Ela ela tem que caminhar. São fases, etapas, como Paulo disse. Nós começamos como bebês espirituais, tomando leite. Depois nós vamos para o alimento sólido. Se você for analisar,
A nossa etapa na fé é igual uma criança em crescimento. Ela começa recebendo alimentos, o líquido, né? O leite. Depois a mãe vai começar a fazer as sopinhas, as papinhas. Depois ela vai começar a gatinhar. Depois ela vai começar a dar os primeiros passinhos sozinha. Primeiro ela se segura nas coisas, ela precisa dar mão para alguém, até ela começar a andar com as próprias perninhas dela. E assim somos nós. Nós começamos assim, recebendo o leite, né? Depois vai para outra etapa. E assim é a nossa vida com Cristo. É um constante crescimento. É uma evolução todos os dias. Por isso que Paulo diz aqui que nós não devemos, né, ficar parados, mas nós devemos renovar o nosso entendimento, não nos conformar com este mundo, não nos conformar com as coisas que vão tentar nos enxertar. Nós devemos sim vigiar e ver se tudo aquilo que estão tentando passar para nós está aqui na palavra. Que não estiver escrito aqui, não dê ouvidos. É doutrina de homens, doutrina de demônios. Então nós precisamos, gente, obedecer a Deus, guardar a sua palavra, vigiar, orar, ter temor, ter zelo, ter discernimento, ter entendimento. Ore e busque por isso. Peça para o Senhor, me dê entendimento, me dá discernimento, me dá sabedoria. Peça, a palavra diz, aquele que não tem, peça que o Senhor dá. Então, aquilo que está te faltando, peça para Deus. Busque, peça a direção. Senhor, eu preciso ter sabedoria nesta área. Eu preciso de discernimento nisso aqui. E Deus vai te dar. Senhor, eu preciso ter entendimento. Eu quero ler a palavra, eu quero entender o que o Senhor quer falar comigo. E o Espírito Santo vai te dar. Mas você precisa buscar. Você precisa ser obediente. Ter confiança em Deus. Saber que nele nós podemos todas as coisas. Que Cristo nos fortalece. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Busque a Deus. Renove o teu entendimento. Não se conforme com as coisas deste mundo, mas tenha sua mente renovada, transformada. E não se esqueça, Deus nos recebe como estamos, mas Ele não nos aceita. Não nos aceita, não. Ele não aceita que a pessoa se diga dele e continue fazendo tudo errado. Deus não aceita isso. Não se engane. A palavra mesmo diz, Deus não se deixa escarnecer. E tem muitas pessoas que no dia do juízo vão ficar. Como Jesus disse, vai chegar pessoas que vão dizer, Senhor, Senhor. E Ele vai dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço. E é verdade. Porque são pessoas que queriam ser aceitas por Deus da forma como elas achavam que deveriam ser. E não aceitaram ser transformadas por Deus como Ele queria. Então reflita nisso. Como tem sido as tuas atitudes? Você está se deixando ser transformado e moldado, renovado? Ou você está como a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Reflita nisso. Eu quero orar com você agora, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que acham que o Senhor deve aceitá-las como elas estão, mas que elas têm o seu entendimento que o Senhor as recebe como elas estão e que elas precisam entender que necessitam de mudança, de transformação, de novidade de vida, viver uma nova vida em Cristo,
ser edificado, ser transformada, ser obediente, ter confiança, ter fé, ter discernimento, Pai. Que o Senhor possa transformar estas vidas e que haja um grande transbordar no Teu Espírito sobre estas vidas, Pai. Que o Espírito Santo possa convencê-las da justiça, do juízo e do pecado. Que as pessoas que têm vivido dissolutamente de uma maneira errada, com a sua mente cauterizada, achando que tudo deve ser da maneira como ela quer, que ela mude, Senhor, o seu entendimento e que ela tenha discernimento para discernir as coisas que são espirituais, as coisas que são carnais e aquilo que não são teu, Pai. Que a tua bênção esteja sobre a vida delas, que o Senhor esteja renovando o entendimento de cada uma delas. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Amém.